exemplo para seguirmos os seus passos. O que significa seguir os passos de Jesus? O que significa andar nos passos de Jesus? Há um livro famoso do século passado. Se você não leu, você não pode passar dessa vida sem ler esse livro. Ele é um clássico dos cristãos. É chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? É um clássico. E o livro conta a história de como uma congregação, uma igreja como a nossa, por exemplo, aquela igreja conseguiu mudar toda a cidade, transformar toda a cidade na qual ela estava inserido. E começou com um propósito. O pastor chamou a igreja a fazer um compromisso. Um compromisso de que antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, seja pequena ou seja grande, qualquer decisão na sua vida, deveriam se perguntar: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Independente da decisão, seja pequena ou grande, eles se perguntariam: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Jesus faria? Não só se perguntar, mas também agir como Jesus agiria, né? Porque perguntar é fácil, né? Além de perguntar, também agir como Jesus agiria. Aquela igreja, aconteceu um grande avivamento, não só na igreja, ela conseguiu transformar a cidade na qual ela estava inserida. Olhando para o texto de hoje, os textos que nós lemos lá em João capítulo 8, 1 Pedro 2, 21, olhando para o texto de hoje, nós vemos que nós devemos seguir os passos de Jesus. E olhando em João capítulo 8, fica muito claro, talvez podemos dizer assim, o que Jesus não faria. Olhando para aquela mulher adúltera, aqueles homens com um monte de pedra nas suas mãos, o que Jesus não faria, o que Jesus não fez. Em João 3,17 nos ensina algo muito importante sobre Jesus. Diz assim o verso de número 17. Porquanto, vamos juntos? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olhando para o texto de João capítulo 8, fica muito evidente o que Jesus não fez e não faria, e que se nós nos perguntarmos hoje o que nós não devemos fazer, com certeza poderíamos olhar aqui para esse texto de João capítulo 8, o verso de número 11, Jesus dizendo para aquela mulher, respondeu Jesus para ela, ela dizendo para Jesus, ninguém, Senhor, ninguém está, cadê aqueles que estão te condenando? Ninguém, Senhor, estão aqui mais. Então Jesus disse para ela, nem eu, verso 11, isso, nem eu, vamos juntos? Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Quais lições podemos extrair aqui para as nossas vidas? Primeiro, rejeite o ministério de condenação. Se nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, o que nós vemos é que Jesus não vivia a criticar, a condenar as pessoas. Rejeite o ministério de condenação. Aqueles que apenas condenam os outros, sempre falam do pecado de outras pessoas, mas não do seu próprio pecado. Pessoas que vivem no ministério da condenação, estão agarrando aquela mulher adúltera, estão apontando as falhas dos outros, estão apontando os pecados dos outros, estão mostrando as limitações dos outros, mas nunca param para se autoexaminar, para se autoavaliar. Se queremos ser uma igreja que imita Jesus, que neste lugar, as pessoas que entrem aqui, elas não entrem para serem julgadas, mas que elas entram para ser salvas. Que nós aprendemos com o nosso Senhor. O que Ele não faria era o ministério da condenação, da crítica, da fofoca, da maledicência.
do acusação. Porque nós não fomos chamados para acusar. Jesus não veio para ser o acusador. Pessoas que vivem a condenar os outros, preocupam-se em vencer a argumentação e não ganhar a pessoa. Pessoas que vivem a condenar os outros, estão sempre disputando na argumentação, querendo ter a razão, querendo estar certo, sempre querendo ter a última palavra. Mas nunca se preocupa, nunca é uma pessoa empática, uma pessoa que olha para o outro, se coloca na posição do outro, não pensa se ele estivesse naquela situação, na mesma situação, vivendo a mesma história de vida, a mesma situação, talvez estaria fazendo a mesma coisa, ou coisa ainda pior. Quem vive no ministério da condenação, sempre está preocupado em vencer a argumentação, vencer ali aquela disputa, e não pensa na pessoa, não ganha ninguém, não ganha a pessoa para Jesus, não ganha ninguém para si, para a igreja, não ganha ninguém para viver em comunhão com essa pessoa, está sempre discutindo, sempre dividindo. O que Jesus não faria? Sem dúvida, devemos rejeitar o ministério da condenação. Somos rápidos em julgar, mas precisamos lembrar que todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Não desumanize ninguém, não desumanize alguém por ela estar no pecado. Deus não deixou de amá-la. Tem muitas pessoas que olham as limitações dos outros, olham a situação que a pessoa está vivendo, e aí desumaniza, começa a estigmatizar. Não é? Nós que somos da área da educação, nós vemos muitas vezes, olhando para uma criança, muitas vezes, coloca esse apelido na criança. E começa a desumanizar. Começa a tirar características dessa criança, que muitas vezes não teve uma história, não teve uma socialização, uma família, ou devido a um distúrbio disfuncional da sua parte biológica, da sua parte química. E aí começa a desumanizar aquele ser humano. Jesus, Deus, não deixou de amar, mesmo esse miserável pecador que está nesse fundo do poço, ele é alvo do amor e da graça do Senhor. Não vivemos o ministério da acusação. Em João capítulo de número 3, verso 16, a palavra de Deus nos ensina dizendo assim, vamos juntos? Porque Deus amou. Quando você olhar para esse pecador, quando você olhar para essa pessoa, ei, lembre-se desse texto. Deus amou, Deus ama esse miserável pecador. Deus ama a todos. Deus nos ama. E o verso 17 diz então, vamos juntos? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa semana um professor na faculdade, ele sabe que eu sou pastor, e ele dizendo, olha, eu tenho uma grande dificuldade com os crentes, com os evangélicos. Por quê? Eu tenho um tio que é pastor. E todo Natal esse tio se reúne lá em casa e faz uma grande oração, praticamente dizendo para que todos os homossexuais sejam extintos da face da terra. E isso me machuca muito, porque eu amo esse meu tio. Mas ele coloca a sua fé acima do meu relacionamento, do meu amor para com ele. Pensando sobre isso,
pensando sobre isso, se a gente fosse usar esse mesmo argumento desse tio, pastor, deste rapaz, seguir esse raciocínio, talvez pedir a Deus para acabar com todos os ladrões, todos os assassinos, todos os drogados, todos os adúlteros, assim como não ficou ninguém para lançar a pedra naquela mulher, talvez não sobrasse ninguém. Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Jesus não faria? Provavelmente rejeitaria o ministério da condenação. Você que se julga melhor ou maior do que qualquer outra pessoa, porque você não bebe, não fuma, não adultera, não faz isso ou aquilo, provavelmente você não conheceu Cristo ou a palavra de Deus. Porque se nós somos salvos, não é porque você é bonzinho, ou você é boazinha, ou você é melhor do que outra pessoa. Isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Lembro-me que uma vez eu fui chamado uma casa de uma senhora que cuidava da sua neta, e a sua neta tinha falado para ela que estava namorando uma outra mulher, e aquela senhora estava desesperada, dizendo: pastor, eu vou colocar essa menina para a rua. E eu conversando com ela, e disse: independente da decisão, da orientação sexual da sua neta, ela continua sendo sua neta. E ela deve ser alvo do seu amor, independente da orientação sexual dela. Aprender a respeitá-la, aprender a amá-la, independente das decisões que ela tomou, as escolhas que ela fez, porque Deus, sendo Deus, nos dá a liberdade de tomarmos as nossas próprias escolhas. E por que nós nos colocamos na posição de Deus quando as pessoas fazem as suas escolhas? É óbvio que ela vai pagar um preço por isso, há consequências a isso, e é certo que não é o desejo de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um vô, que siga essa orientação. Porque nós ensinamos os princípios bíblicos, esperamos que sim. Nós procuramos discipulá-los. Mas chegará um momento que cada um tomará a sua própria escolha. E o que nos distingue como batista de qualquer outra denominação é que nós temos a liberdade de pensamento. E que quem quiser fazer a sua decisão, a sua escolha, faça. Mas sabe que tem um preço a pagar. Nós não somos ministério da condenação. Nós não estamos aqui para ficar julgando as pessoas. Nós estamos aqui para pregar o evangelho das boas novas. Voltando a essa história dessa avó. Mostrei para ela, para tentar distinguir o comportamento pecaminoso daquela jovem e a pessoa que ela é, a sua neta, alvo do seu amor. Virei para aquela neta e disse: você sabe que o princípio de família que a sua avó segue diverge desse princípio que você está seguindo hoje. Assim como estou falando para ela respeitar a sua decisão, carece que você respeite a sua avó. Respeite, entenda ela. É possível isso? Oramos. Passou-se alguns anos. E graças a Deus passou-se o furor da juventude. Aquela jovem encontrou-se com Jesus. Encontrou-se com Jesus. Estava se preparando para casar com seu marido. Queridos irmãos, muito cuidado para você não desumanizar uma pessoa por causa dos seus pecados, por causa das suas limitações. Nós não estamos aqui para vivermos o ministério da condenação. Jesus
nos dá uma grande lição aqui nesse texto. O que nós devemos fazer então, pastor? Devemos abraçar o ministério de libertação. Posso ouvir amém? Abraçar o ministério de libertação. Devemos estar dispostos a dizer a verdade sobre o pecado. Romanos 6, 23 diz assim, vamos juntos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos estar dispostos a anunciar sobre a consequência do pecado, anunciar o caminho de morte que é o pecado, e pregar as boas novas. Mostrar para este pecador, para essa pecadora, mostrar para essa pessoa que já está no fundo do poço, mostrar para essa pessoa que já está ferida, machucada pelas suas próprias decisões, pelas suas próprias escolhas, essa pessoa que já está escravizada nesse comportamento compulsivo de adultério, de morte, de pecado, de drogas, de relacionamentos. Mostrar a ela que há possibilidade de mudança de vida, de transformação, que há um caminho muito melhor. Devemos, como igreja, ser um lugar onde a graça é oferecida, sem comprometer a verdade, mas sempre apontando para a possibilidade de redenção. Conforme diz Paulo em Romanos capítulo 5, verso de número 20, Paulo diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Vamos juntos? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mais uma vez, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Queridos, precisamos estar mergulhados nesta graça. Precisamos estar cheios desta graça, vivermos nesta graça, sermos graciosos como o nosso Deus é gracioso, misericordioso, bondoso, viver o fruto do Espírito. Aqueles que estão no ministério da condenação não ganham ninguém, porque estão apenas acusando, ferindo, machucando aqueles que já estão no fundo do poço. Mas Deus nos mostra um caminho muito mais excelente, mas muito mais difícil. Qual foi o caminho que Deus mostrou? Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele enviou o seu bem mais precioso. E se humilhou diante o Criador, se tornando criatura. O Deus transcendente, emanando, vindo à terra, andando entre as suas criaturas. Ele não precisava fazer isso. Assim como nós podemos pisar numa formiga tão pequenininha, Deus poderia mandar ali um grande raio lá de cima e acabar com todos os pecadores da face da terra. Mas Ele não faz. Por quê? Porque Ele escolheu um outro caminho. Ele enviou o seu único Filho para andar no meio desses pecadores, mas não para condená-los, mas para trazê-los para si e atraí-los por seu grande amor, pela sua bondade, porque o amor do Senhor nos constrange, porque o amor do Senhor, a sua misericórdia, a sua graça nos atrai para Ele. Porque sabemos, quando nós reconhecemos e olhamos para a sua santidade, porque Ele é santo e santo será para sempre, quando olhamos para a santidade dEle, olhamos para o nosso pecado, olhamos em qual situação que nós nos encontramos, mas Ele providencia para mim, para você, o remédio, a solução, porque por meio do sangue de Jesus, recebemos perdão, salvação, limpeza, uma nova vida. O que Jesus faria? Qual é o exemplo que Jesus nos deixa? O que Jesus faria? Procure fazer essa pergunta, pois se estiver disposto, se você estiver disposto mesmo em ouvir a sua voz e a direção, Ele falará contigo e a sua consciência lhe confirmará a direção. Posso ouvir um amém? Se você estiver disposto
dispostas. Nós cremos que Jesus continua falando hoje. E assim como aqueles acusadores ouviram a voz de Jesus, que hoje você também escute a voz de Jesus. E diz o texto em João capítulo 8, verso 9. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus não estava preocupado com multidões. Jesus não estava preocupado com encher estádios. Jesus estava preocupado em salvar e resgatar aquele que está perdido. Diz o texto que ouvindo, e hoje podemos ouvir a voz de Jesus. Amém? O bom pastor continua falando com as suas ovelhas. Se a ovelha de Jesus, vai ouvir a voz dele. Mas ouvindo eles, a resposta é acusados pela própria consciência. Mas se você fechar o seu ouvido para a voz de Jesus, para a sua palavra, é provável que a sua consciência fique cauterizada. Em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo diz assim: ora, o Espírito afirma que expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia, vamos juntos? Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Muito cuidado. Qual voz que você tem escutado? A voz do Evangelho, porque ela liberta. Mas se você ouvir a voz de espíritos enganadores, doutrinas humanas, de acusadores, provavelmente a sua mente ficará cauterizada. Uma consciência cauterizada é aquela que se torna insensível ao certo e ao errado, geralmente como resultado de práticas repetidas do pecado. Este estado é perigoso porque a pessoa perde a capacidade de sentir-se culpada ou com remorso, ou melhor, arrependida do seu pecado, do seu erro. Queridos, por mais que você esteja certo, que você conheça a verdade, que você sabe que esse caminho é caminho de morte, nunca desassocie a sua palavra ao amor de Deus. Nunca desassocie a sua palavra à graça e à misericórdia que o Senhor tem nos ensinado por meio da sua palavra. Em 1 Pedro 3,16, diz assim a palavra do Senhor: fazendo-o todavia com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Uma boa consciência de si e de seus atos reforça o seu testemunho cristão e lhe ajuda a vencer as falsas palavras contra a sua vida. Haverá acusadores quando você agir como Jesus agiu? Sim. Terão pessoas que talvez na sua própria família vão dizer: você está louco, como você pode fazer isso, agir desta forma? Haverá. Mas lembre-se, se você estiver fazendo aquilo que Jesus disse para você fazer, estar com a consciência em paz, isso lhe reforçará a garantir que durante o processo, o percurso do amadurecimento dessa sua decisão,
mostrar ao mundo que você é de Jesus e que a luz brilha através da sua vida, a luz de Cristo. Manter uma boa consciência é essencial para o testemunho cristão eficaz. Mesmo quando crentes são falsamente acusados, uma boa consciência diante de Deus e dos homens os defenderá. Isaías 54, verso 17 diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Confie na voz do Senhor. Ele confirmando a sua consciência, te trazendo a paz, porque em breve o seu testemunho, a sua vida brilhará a luz de Cristo em cima dessas mentiras enganosas do mundo, das pessoas que te cercam. Agora, se tem algo que a tua consciência te condena, assim como o sangue de Jesus nos limpa dos nossos pecados, Ele também nos purifica a nossa consciência, trazendo-nos a paz. Hebreus capítulo 9, verso 14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Que nesta manhã o Senhor possa te purificar a sua consciência, o seu coração, das obras mortas. Que o Senhor possa te limpar, te dar uma nova vida. Em João capítulo 8, então, exemplo para seguirmos os seus passos. O que significa seguir os passos de Jesus? O que significa andar nos passos de Jesus? Há um livro famoso do século passado. Se você não leu, você não pode passar dessa vida sem ler esse livro. Ele é um clássico dos cristãos. É chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus, né? É um clássico. E o livro conta a história de como uma congregação, uma igreja como a nossa, por exemplo, aquela igreja conseguiu mudar toda a cidade, transformar toda a cidade na qual ela estava inserido. E começou com um propósito. O pastor chamou a igreja a fazer um compromisso de que antes de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, seja pequena ou seja grande, qualquer decisão na sua vida, deveriam se perguntar: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Independente da decisão, seja pequena ou grande, eles se perguntariam: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Jesus faria? Não só se perguntar, mas também agir como Jesus agiria, né? Porque perguntar é fácil, né? Além de perguntar, também agir como Jesus agiria. Aquela igreja, aconteceu um grande avivamento, não só na igreja, ela conseguiu transformar a cidade na qual ela estava inserida. Olhando para o texto de hoje, os textos que nós lemos lá em João capítulo 8, 1 Pedro 2, 21, olhando para o texto de hoje, nós vemos que nós devemos seguir os passos de Jesus. E olhando em João capítulo 8, fica muito claro, talvez podemos dizer assim, o que Jesus não faria. Olhando para aquela mulher adúltera, aqueles homens com um monte de pedra nas suas mãos, o que Jesus não faria, o que Jesus não fez. Em João 3,17 nos ensina algo muito importante sobre Jesus. Diz assim o verso de número 17: porquanto, vamos juntos? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olhando para o texto de João capítulo 8,
fica muito evidente o que Jesus não fez e não faria, e que se nós nos perguntarmos hoje o que nós não devemos fazer, com certeza poderíamos olhar aqui para esse texto de João capítulo 8, verso de número 11, Jesus dizendo para aquela mulher, respondeu Jesus para ela, ninguém, ela dizendo para Jesus, ninguém, Senhor, ninguém está, cadê aqueles que estão te condenando? Ninguém, Senhor, estão aqui mais. Então Jesus disse para ela, nem eu, verso 11, isso, nem eu, vamos juntos? Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Quais lições podemos extrair aqui para as nossas vidas? Primeiro, rejeite o ministério de condenação. Se nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, o que nós vemos é que Jesus não vivia a criticar, a condenar as pessoas. Rejeite o ministério de condenação. Aqueles que apenas condenam os outros, sempre falam do pecado de outras pessoas, mas não do seu próprio pecado. Pessoas que vivem no ministério da condenação, estão agarrando aquela mulher adúltera, estão apontando as falhas dos outros, estão apontando os pecados dos outros, estão mostrando as limitações dos outros, mas nunca param para se autoexaminar, para se autoavaliar. Se queremos ser uma igreja que imita Jesus, que neste lugar, as pessoas que entrem aqui, elas não entrem para serem julgadas, mas que elas entram para ser salvas. Que nós aprendemos com o nosso Senhor. O que Ele não faria era o ministério da condenação, da crítica, da fofoca, da maledicência, da acusação. Porque nós não fomos chamados para acusar. Jesus não veio para ser o acusador. Pessoas que vivem a condenar os outros, preocupam-se em vencer a argumentação e não ganhar a pessoa. Pessoas que vivem a condenar os outros, estão sempre disputando na argumentação, querendo ter a razão, querendo estar certo, sempre querendo ter a última palavra. Mas nunca se preocupa, nunca é uma pessoa empática, uma pessoa que olha para o outro, se coloca na posição do outro, não pensa se ele estivesse naquela situação, na mesma situação, vivendo a mesma história de vida, a mesma situação, talvez estaria fazendo a mesma coisa, ou coisa ainda pior. Quem vive no ministério da condenação, sempre está preocupado em vencer a argumentação, vencer ali aquela disputa, e não pensa na pessoa, não ganha ninguém, não ganha a pessoa para Jesus, não ganha ninguém para si, para a igreja, não ganha ninguém para viver em comunhão com essa pessoa, está sempre discutindo, sempre dividindo. O que Jesus não faria? Sem dúvida, devemos rejeitar o ministério da condenação. Somos rápidos em julgar, mas precisamos lembrar que todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Não desumanize ninguém, não desumanize alguém por ela estar no pecado. Deus não deixou de amá-la. Tem muitas pessoas que olham as limitações dos outros, olham a situação que a pessoa está vivendo, e aí desumaniza, começa a estigmatizar. Não é? Nós que somos da área da educação, nós vemos muitas vezes, olhando para uma criança, muitas vezes, coloca esse apelido na criança. E começa a desumanizar. Começa a tirar características dessa criança, que muitas vezes não teve uma história, não teve uma socialização, uma família, ou devido a um distúrbio disfuncional da sua parte biológica, da sua parte química. E aí começa a desumanizar aquele ser humano. Jesus, Deus, não deixou de amar mesmo este
miserável pecador que está nesse fundo do poço, ele é alvo do amor e da graça do Senhor. Não vivemos o ministério da acusação. Em João capítulo de número 3, verso 16, a palavra de Deus nos ensina dizendo assim, vamos juntos? Porque Deus amou. Quando você olhar para esse pecador, quando você olhar para essa pessoa, ei, lembre-se desse texto. Deus amou, Deus ama esse miserável pecador. Deus ama a todos. Deus nos ama. E o verso 17 diz então, vamos juntos? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa semana um professor na faculdade, ele sabe que eu sou pastor, e ele dizendo, olha, eu tenho uma grande dificuldade com os crentes, com os evangélicos. Por quê? Eu tenho um tio que é pastor. E todo Natal esse tio se reúne lá em casa e faz uma grande oração, praticamente dizendo para que todos os homossexuais sejam extintos da face da terra. Isso me machuca muito, porque eu amo esse meu tio. Mas ele coloca a sua fé acima do meu relacionamento, do meu amor para com ele. Pensando sobre isso, pensando sobre isso, se a gente fosse usar esse mesmo argumento desse tio, pastor, desse rapaz, seguir esse raciocínio, talvez pedir a Deus para acabar com todos os ladrões, todos os assassinos, todos os drogados, todos os adúlteros, assim como não ficou ninguém para lançar a pedra naquela mulher, talvez não sobrasse ninguém. Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Jesus não faria? Provavelmente rejeitaria o ministério da condenação. Você que se julga melhor ou maior do que qualquer outra pessoa, porque você não bebe, não fuma, não adultera, não faz isso ou aquilo, provavelmente você não conheceu o Cristo ou a palavra de Deus. Porque se nós somos salvos, não é porque você é bonzinho, ou você é boazinha, ou você é melhor do que outra pessoa. Isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Lembro-me que uma vez eu fui chamado uma casa de uma senhora que cuidava da sua neta. E a sua neta tinha falado para ela que estava namorando uma outra mulher. E aquela senhora estava desesperada, dizendo, pastor, eu vou colocar essa menina para a rua. E eu conversando com ela, e disse, independente da decisão, da orientação sexual da sua neta, ela continua sendo sua neta. E ela deve ser alvo do seu amor, independente da orientação sexual dela. Aprender a respeitá-la, aprender a amá-la, independente das decisões que ela tomou, as escolhas que ela fez, porque Deus, sendo Deus, nos dá a liberdade de tomarmos as nossas próprias escolhas. E por que nós nos colocamos na posição de Deus quando as pessoas fazem as suas escolhas? É óbvio que ela vai pagar um preço por isso, há consequências a isso, e é certo que não é o desejo de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um vô, que siga essa orientação.
Porque nós ensinamos os princípios bíblicos, esperamos que sim. Nós procuramos discipulá-los. Mas chegará um momento que cada um tomará a sua própria escolha. E o que nos distingue como batista de qualquer outra denominação é que nós temos a liberdade de pensamento. E que quem quiser fazer a sua decisão, a sua escolha, faça. Mas sabe que tem um preço a pagar. Nós não somos o ministério da condenação. Nós não estamos aqui para ficar julgando as pessoas. Nós estamos aqui para pregar o evangelho das boas novas. Voltando a essa história dessa avó. Virei, mostrei para ela, para tentar distinguir o comportamento pecaminoso daquela jovem e a pessoa que ela é, a sua neta, alvo do seu amor. Virei para aquela neta e disse: você sabe que o princípio de família que a sua avó segue diverge desse princípio que você está seguindo hoje. Assim como eu estou falando para ela respeitar a sua decisão, carece que você respeite a sua avó. Respeite, entenda ela. É possível isso? Oramos. Passou-se alguns anos. E graças a Deus passou-se o furor da juventude. Aquela jovem encontrou-se com Jesus. Encontrou-se com Jesus. Estava se preparando para casar com seu marido. Queridos irmãos, muito cuidado para você não desumanizar uma pessoa por causa dos seus pecados, por causa das suas limitações. Nós não estamos aqui para vivermos o ministério da condenação. Jesus nos dá uma grande lição aqui nesse texto. O que nós devemos fazer então, pastor? Devemos abraçar o ministério de libertação. Posso ouvir amém? Abraçar o ministério de libertação. Devemos estar dispostos a dizer a verdade sobre o pecado. Romanos 6:23 diz assim, vamos juntos? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos estar dispostos a anunciar sobre a consequência do pecado, anunciar o caminho de morte que é o pecado, e pregar as boas novas. Mostrar para este pecador, para essa pecadora, mostrar para essa pessoa que já está no fundo do poço, mostrar para essa pessoa que já está ferida, machucada pelas suas próprias decisões, pelas suas próprias escolhas, essa pessoa que já está escravizada nesse comportamento compulsivo de adultério, de morte, de pecado, de drogas, de relacionamentos. Mostrar a ela que há possibilidade de mudança de vida, de transformação, que há um caminho muito melhor. Devemos, como igreja, ser um lugar onde a graça é oferecida, sem comprometer a verdade, mas sempre apontando para a possibilidade de redenção. Conforme diz Paulo em Romanos capítulo 5, verso de número 20, Paulo diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Vamos juntos? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mais uma vez, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Queridos, precisamos estar mergulhados nesta graça. Precisamos estar cheios desta graça, vivermos nesta graça, sermos graciosos como o nosso Deus é gracioso, misericordioso, bondoso, viver o fruto do Espírito. Aqueles que estão no ministério da condenação não ganham ninguém, porque estão apenas acusando, ferindo, machucando aqueles que já estão no fundo do poço. Mas Deus nos mostra um caminho muito mais excelente, mas muito mais difícil.
Qual foi o caminho que Deus mostrou? Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele enviou o seu bem mais precioso. E se humilhou diante o Criador, se tornando criatura. O Deus transcendente, emanando, vindo à terra, andando entre as suas criaturas. Ele não precisava fazer isso. Assim como nós podemos pisar numa formiga tão pequenininha, Deus poderia mandar ali um grande raio lá de cima e acabar com todos os pecadores da face da terra. Mas Ele não faz. Por quê? Porque Ele escolheu um outro caminho. Ele enviou o seu único Filho para andar no meio desses pecadores, mas não para condená-los, mas para trazê-los para si e atraí-los por seu grande amor, pela sua bondade, porque o amor do Senhor nos constrange, porque o amor do Senhor, a sua misericórdia, a sua graça nos atrai para Ele. Porque sabemos, quando nós reconhecemos e olhamos para a sua santidade, porque Ele é santo e santo será para sempre, quando olhamos para a santidade dEle, olhamos para o nosso pecado, olhamos em qual situação que nós nos encontramos, mas Ele providencia para mim, para você, o remédio, a solução, porque por meio do sangue de Jesus, recebemos perdão, salvação, limpeza, uma nova vida. O que Jesus faria? Qual é o exemplo que Jesus nos deixa? O que Jesus faria? Procure fazer essa pergunta, pois se estiver disposto, se você estiver disposto mesmo em ouvir a sua voz e a direção, Ele falará contigo e a sua consciência lhe confirmará a direção. Posso ouvir um amém? Se você estiver disposto, dispostas, nós cremos que Jesus continua falando hoje. E assim como aqueles acusadores ouviram a voz de Jesus, que hoje você também escute a voz de Jesus. E diz o texto em João capítulo 8, verso 9. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus não estava preocupado com multidões. Jesus não estava preocupado com encher estádios. Jesus estava preocupado em salvar e resgatar aquele que está perdido. Diz o texto que ouvindo eles, e hoje podemos ouvir a voz de Jesus. Amém? O bom pastor continua falando com as suas ovelhas. Se a ovelha de Jesus, vai ouvir a voz dele. Mas ouvindo eles, a resposta é acusados pela própria consciência. Mas se você fechar o seu ouvido para a voz de Jesus, para a sua palavra, é provável que a sua consciência fique cauterizada. Em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo diz assim: ora, o Espírito afirma que expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia, vamos juntos? Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Muito cuidado. Qual voz que você tem escutado? A voz do Evangelho, porque ela liberta. Mas se você ouvir a voz de espíritos enganadores, doutrinas humanas,
de acusadores, provavelmente a sua mente ficará cauterizada. Uma consciência cauterizada é aquela que se torna insensível ao certo e ao errado, geralmente como resultado de práticas repetidas do pecado. Este estado é perigoso porque a pessoa perde a capacidade de sentir-se culpada ou com remorso, ou melhor, arrependida do seu pecado, do seu erro. Queridos, por mais que você esteja certo, que você conheça a verdade, que você sabe que esse caminho é caminho de morte, nunca desassocie a sua palavra ao amor de Deus. Nunca desassocie a sua palavra à graça e à misericórdia que o Senhor tem nos ensinado por meio da sua palavra. Em 1 Pedro 3,16, diz assim a palavra do Senhor: fazendo-o todavia com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Uma boa consciência de si e de seus atos reforça o seu testemunho cristão e lhe ajuda a vencer as falsas palavras contra a sua vida. Haverá acusadores quando você agir como Jesus agiu? Sim. Terão pessoas que talvez da sua própria família vão dizer: você está louco, como você pode fazer isso, agir desta forma? Haverá. Mas lembre-se, se você estiver fazendo aquilo que Jesus disse para você fazer, estar com a consciência em paz, isso lhe reforçará a garantir que durante o processo, o percurso do amadurecimento dessa sua decisão, mostrará ao mundo que você é de Jesus e que a luz brilha através da sua vida, a luz de Cristo. Manter uma boa consciência é essencial para o testemunho cristão eficaz. Mesmo quando crentes são falsamente acusados, uma boa consciência diante de Deus e dos homens os defenderá. Isaías 54, verso 17 diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Confie na voz do Senhor. Ele confirmando a sua consciência, te trazendo a paz, porque em breve o seu testemunho, a sua vida brilhará a luz de Cristo em cima dessas mentiras enganosas do mundo, das pessoas que te cercam. Agora, se tem algo que a tua consciência te condena, assim como o sangue de Jesus nos limpa dos nossos pecados, Ele também nos purifica a nossa consciência, trazendo-nos a paz. Hebreus capítulo 9, verso 14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Que nesta manhã o Senhor possa te purificar a sua consciência, o seu coração, das obras mortas. Que o Senhor possa te limpar, te dar uma nova vida. Em João capítulo 8, então, verso de número 10, diz assim, os diáconos aqui comigo: